fazer os 4 passos da Lexio Divina, que são a leitura, a meditação, a oração e a contemplação. Nós vamos, nesse primeiro passo, somente ler o texto, né, sem parar para a meditação, sem nada. Nós vamos ler como Lucas contou, como ele quis que nós lêssemos, né? E é claro que por trás de cada palavra, de cada versículo, está um universo de coisas a serem descobertas. Mas Lucas não estava pensando nisso naquele momento. Ele queria narrar um acontecimento. Então nós vamos ler a narração do Evangelho, como foi colocado por São Lucas. E depois nós vamos para o segundo passo, que é a meditação. Então tomem nas mãos a palavra e vamos ler Lucas 1:21. A apresentação de Jesus no templo. Completados que foram os 8 dias para ser circuncidado o menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, como lhe tinha chamado o anjo, antes de ser concebido no seio materno. Concluídos os dias da sua purificação segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentar ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor: todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecerem o sacrifício prescrito pela lei do Senhor, 1 par de rolas ou 2 pombinhos. Ora, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Esse homem, justo e piedoso, esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava nele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que não morreria sem primeiro ver o Cristo do Senhor. Impelido pelo Espírito Santo, foi ao templo, e tendo os pais apresentado o menino Jesus, para cumprirem a respeito dele os preceitos da lei, tomou-o em seus braços e louvou a Deus nesses termos: agora, Senhor, deixai o vosso servo ir em paz, segundo a vossa palavra, porque os meus olhos viram a vossa salvação, que preparaste diante de todos os povos, como luz para iluminar as nações, e para a glória de vosso povo de Israel. Seu pai e sua mãe estavam admirados das coisas que dele se diziam. Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua mãe: eis que este menino está destinado a ser uma causa de queda e de soerguimento para muitos homens em Israel, e a ser um sinal que provocará contradições, a fim de serem revelados os pensamentos de muitos corações, e uma espada transpassará a tua alma. Havia também uma profetisa, chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era de idade avançada. Depois de ter vivido 7 anos com seu marido, desde a sua virgindade, ficara viúva, e agora, com 84 anos, não se apartava do templo, servindo a Deus noite e dia em jejuns e orações. Chegando ela à mesma hora, louvava a Deus e falava de Jesus a todos aqueles que em Jerusalém esperavam a libertação. E após terem observado tudo segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galileia, a sua cidade de Nazaré. O menino ia crescendo e se fortificava. Estava cheio de sabedoria e graça, e a graça de Deus repousava nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia. Acabamos de fazer a leitura. Agora nós vamos para o segundo passo, que é a meditação. Então, nessa meditação, você volta a fazer a leitura novamente. E aí, aquele ponto que te toca, você pare, reflita, medite. Se há alguma nota de rodapé, pare, olhe. Porque essas notas de rodapé são orientações da nossa própria igreja. É o magistério da igreja que colocou ali orientações para a nossa compreensão melhor da palavra de Deus. E se há uma palavra que toca o seu coração, sublinha ali, marque. Vai marcando, vai meditando. Então nós vamos voltar ao início de novo da leitura. Eu vou ler na minha Bíblia, você lê na sua aí. É bom que você tome nas mãos e faça a sua leitura, faça o seu momento de meditação com Deus. Enquanto nós fazemos essa leitura, agora cada um na sua Bíblia, o Jonas vai apresentar de novo essa música que é inspirada justamente nessa passagem. Então, irmãos, vamos fazer uma leitura meditada agora.
Minha vida tem sabor, agora que te encontrei. Viver sem ti eu já não sei. Minha vida tem sabor, agora que te encontrei. Viver sem ti eu já não sei. Com a raiz na tua palavra eu me satisfaço, Senhor. Sacias minha sede. Com a raiz na tua palavra eu me satisfaço, Senhor. Sacias minha sede de amor. Com a tua palavra nas mãos eu vejo a minha salvação. Te reconheço ao partir do pão. Arde o coração ao ouvir a tua voz, Senhor. Descobrir todas as promessas que tens para nós. Com a raiz da tua palavra eu me satisfaço, Senhor. Sacias minha sede. Com a raiz da tua palavra eu me satisfaço, Senhor. Sacias minha sede de amor. Amém, Senhor. Te glorificamos, te bendizemos. Que bom nós podemos ter essa intimidade com Deus através da palavra. E a palavra é Jesus. É o verbo que se fez carne e habitou entre nós. A palavra se fez carne. Então a Bíblia é um grande meio de intimidade com Deus. Como dizia o Padre Paulo, a Bíblia e a Eucaristia são os nossos grandes meios de intimidade com Deus. Eu vou compartilhar com vocês aqui as passagens que me tocaram e que eu sublinhei aqui na minha Bíblia. Então no começo aqui, no versículo 24, você pode acompanhar aí, me chamou a atenção essa oferta que eles foram fazer lá, José e Maria. Um par de rolas ou 2 pombinhos. Eu sublinhei isso. Um par de rola ou 2 pombinhos. Porque nós estamos acostumados a ver falar de sacrifício de cordeiros, de bodes. E claro que isso tinha um preço, era mais caro. E, no entanto, José e Maria ofereceram um par de rolas. 2 pombinhos são pássaros pequenos. E na Bíblia de Jerusalém, lá tem um asterisco explicando que essa era a oferta dos pobres. Aqueles que não tinham um cordeiro para oferecer, não tinham bode, não tinham posses. Então era-lhes permitido oferecer então dois pares de rolas ou 2 pombinhos. Eu acho que isso está no Levítico. No Levítico fala que quem não tiver posses para oferecer um cordeiro, pode oferecer um par de rolas ou 2 pombinhos. O que significa que José e Maria não tinham posses. São José era um operário, São José era carpinteiro. E como diz o Padre Jonas, o carpinteiro naquela época não mexia só com móveis, como é hoje em dia, o carpinteiro. Não, eles faziam toda a parte do madeiramento da casa, todo o serviço que envolvia madeira eles faziam. Então José era um trabalhador, um operário. Por isso que hoje muitas das nossas igrejas que homenageiam São José, operário. São José é um trabalhador e não tinha muitas posses, não tinha muito bem, nem ele, nem Nossa Senhora. Mas era o casal mais feliz do mundo, porque a felicidade não está nas posses. Imagine, que família feliz, a família sagrada. E ali, então esses 2 pobrezinhos foram agraciados de serem aqueles que iam trazer o Salvador ao mundo. A família sagrada é a família de Jesus, Maria e José. Depois eu sublinhei aqui sobre Simeão, no versículo 25, que diz que havia em Jerusalém um homem chamado Simeão,
esse homem, aí eu sublinhei, justo e piedoso. Nós aprendemos na última vez que justo é aquele que vive de Deus, com Deus e para Deus. Simeão era assim. Vivia de Deus, com Deus e para Deus. E piedoso. Piedoso é aquelas pessoas que gostam de fazer os exercícios de piedade, os momentos de oração. Todos os dias ele está fazendo aqueles exercícios de piedade. Então, era um homem de oração. Claro, ele era um homem lá do templo. E depois diz que ele esperava a consolação de Israel. E aqui tem um asterisco, que é bom a gente olhar esse asterisco, né? Aqui na Bíblia da Ave Maria, no finalzinho do versículo 25, tem um asterisco. E está falando sobre isso. O que é essa consolação de Israel? Diz aqui, a consolação de Israel é o Messias Redentor. Ele esperava o Messias. Ele esperava Cristo. Ele estava esperando Jesus. Ele esperava a consolação de Israel. A consolação é uma pessoa. A consolação é o Salvador. Ele esperava o Salvador. Quantos e quantos profetas esperaram, previram, criaram aquela expectativa. Vai vir um Salvador que vai libertar Israel do pecado. E aí, e da opressão. Ele era um desses. Ele esperava a consolação de Israel. Israel é o povo todo de Deus. A consolação do povo de Deus, quem é? Jesus. Ele esperava. E depois continua aí. E o Espírito Santo estava nele, em Simeão. Isso é muito forte, irmãos. Uma pessoa que o Espírito Santo está nela. Isso é muito forte. E veja que isso é muitos anos antes do Pentecostes. Haviam ali pessoas, sim, cujo Espírito Santo estava nelas. Simeão era um deles. João Batista, como nós vimos. Santa Isabel, que recebeu o Espírito Santo na visita de Nossa Senhora. Zacarias. E claro, José e Maria, Nossa Senhora, cheia do Espírito Santo. Aqui, este homem, o Espírito Santo estava nele. Que coisa linda. Depois no versículo 26 fala dessa intimidade dele com o Espírito Santo. Olha só. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria sem primeiro ver o Cristo do Senhor. Nessa intimidade com o Espírito falou para ele, olha, antes de você morrer, você vai conhecer o Cristo. Porque muitos antes dele viveram e morreram sem conhecer Jesus. O próprio Senhor vai dizer, muitos profetas desejavam ver o que vós vedes e não viram, ouvir o que vós ouvis e não ouviram. E o Espírito Santo falou para ele, não, mas você, antes de morrer, você vai conhecer o Salvador. Olha que revelação linda. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria sem primeiro ver o Cristo do Senhor. E aí no versículo 27, impelido pelo Espírito Santo, foi ao templo. Olha a intimidade dele com o Espírito Santo. Por que a palavra colocou aqui, impelido pelo Espírito, ele foi ao templo? Ele era um homem de ir ao templo, ele era um homem impiedoso. Eu imagino que talvez não fosse a hora dele ir. Eu imagino que ele estivesse em casa, e aí o Espírito Santo colocou nele uma vontade irresistível de ir ao templo. Então, impelido pelo Espírito, ele foi para a igreja, ele foi ao templo, e quando ele chega lá, quem que ele encontra? A família sagrada, José, Maria com Jesus no colo. Que imagem linda! Eu imagino ele entrando no templo e encontrando lá a família sagrada. O sonho da vida dele. Ele não queria morrer sem encontrar essa família sagrada, esse menino Jesus no colo de Maria. E aí, no versículo 28, diz assim que ele tomou-o em seus braços, Jesus. Você imagina você tomar o Salvador nos braços? Nossa Senhora entregou para ele. Como Nossa Senhora entrega para nós, entrega ao mundo o seu Filho. Ela entregou nos braços de Simeão. E ele tomou Jesus em seus braços e louvou a Deus. Essa imagem de ter Jesus nos braços é a imagem de alguns santos que nós conhecemos. Santo Antônio. A imagem de Santo Antônio é aquele franciscano, né, com a roupa de franciscano. Aquela carequinha aqui em cima, né? Mas com o menino nos braços. Sabe quem é? O menino Jesus. Santo Antônio, muito devoto do menino Jesus. Algumas pessoas testemunharam que durante as noites e as madrugadas de oração,
viram Santo Antônio com um menino no colo. E sabe-se, era o menino Jesus. Assim como Simeão tomou Jesus nos braços, Santo Antônio também teve essa alegria. Olha só, quantos séculos depois. Essa devoção ao menino Jesus é muito forte na igreja. Você conhece a história do menino Jesus de Praga, que salvou aquela cidade? Se eu não me engano, foi de uma guerra, não sei o que houve lá naquela cidade chamada Praga, e lá tem uma grande devoção ao menino Jesus. Santa Teresinha, ela pediu para colocar o nome dela, Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela tinha uma grande devoção a esse menino Jesus que Simeão tomou nos braços e louvou a Deus. Aí no versículo 29, eu sublinhei essa frase com que ele começa a oração: deixai o vosso servo ir em paz. Como quem diz, estou realizado. O grande sonho da minha vida eu realizei, encontrei Jesus, eu tomei nos braços. Agora, Senhor, se quiser me levar para o céu, me tirar desse mundo, pode levar o vosso servo em paz, porque os meus olhos contemplaram a salvação. Deixai o vosso servo ir em paz, segundo a vossa palavra. E aí ele começa a dizer que Jesus é luz para salvar a humanidade e tudo mais. No versículo 33 me chamou a atenção a reação de São José, a reação de Maria. Diz aqui no versículo 33, seu pai e sua mãe estavam admirados das coisas que dele se diziam. Fica muito claro aqui que Maria e José não sabiam exatamente tudo o que ia acontecer com Jesus. A importância tão grande. As coisas iam sendo reveladas conforme iam acontecendo. E eles ficavam admirados das coisas que dele se diziam. Eles ficavam admirados. Nossa, que maravilha é esse menino. Então, seu pai e sua mãe estavam admirados das coisas que se falava de Jesus. A partir daí, então, Simeão, como sacerdote, abençoou-os. Eles foram lá para receber essa bênção. E ele vai dizer para Nossa Senhora lá no versículo 35, e uma espada transpassará a tua alma, significando que a missão de Jesus de sofrer, de dar a vida por nós, passar pelo martírio, também atingiria ela ao seu coração. Nossa Senhora ia perpassar todo o sofrimento de Jesus como mãe, e essa espada iria transpassar a alma de Nossa Senhora. Ela ali sofre junto com seu filho, mas também se alegra com a ressurreição do filho, se alegra com a glória do filho, que tem o nome acima de todos os nomes. No versículo 36 aparece uma nova personagem, uma profetisa chamada Ana. E aqui a gente lembra as pessoas que consagram a vida ao Evangelho. Ela viúva, ela não se casou de novo, ela poderia ter se casado de novo, mas ela consagrou a sua vida ao templo. Uma consagrada. Né? Quantos de nossos irmãos são consagrados hoje? Consagram a vida. Muitos até ainda solteiros entram para uma comunidade de vida e dizem: olha, eu não vou nem me casar, eu vou dedicar toda a minha vida ao templo. A exemplo dessa Ana aqui, que viveu com o marido apenas 7 anos. Então muito jovem ela ficou viúva. E daí nunca mais ela se apartou do templo, diz aqui. Ela já estava com 84 anos. E ela falava, profetiza, né? E ela falava de Jesus para todo mundo, que já nasceu o Salvador, o nosso Redentor já nasceu. Eu vi Simeão tomando ele nos braços. Você imagina a alegria de Ana de levar a boa notícia, a nossa salvação, o reino dos céus já chegou. Depois, aqui no versículo 40, falando de Jesus. No versículo 40 diz: o menino ia crescendo. Olha só como que ele se fez igual a nós em tudo. Jesus não veio pronto. Ele foi crescendo. Ele foi aprendendo. Eu imagino até que ele aprendeu a ler a palavra, a Bíblia, com Nossa Senhora, com José. Assim como nós, porque ele foi igual a nós em tudo, ele teve que aprender a orar, ele teve que aprender a ler a Bíblia. Então ele ia crescendo, ele ia se fortificando. E ele estava cheio de sabedoria. E a graça de Deus repousava nele. A graça. Eu nem vou dizer o que são os carismas, porque os carismas são graças especiais, né? Mas a graça de Deus já estava em Jesus. E ele ia crescendo, ia se enchendo de sabedoria.
e conforme ele ia crescendo. Então Jesus foi se formando ao longo dos anos, foi crescendo, porque é igual a nós em tudo. Ele teve que aprender tudo com a mãe e com o pai, inclusive a ler a palavra, a interpretar a palavra. Então toda a sabedoria que Nossa Senhora tinha, que José tinha, foi repassada. Ele lhes era submisso, ele era verdadeiramente filho de José e de Maria. José, pai adotivo de Jesus, mas verdadeiramente pai. Porque Jesus era submisso a José e a Nossa Senhora, como nós vamos ver no próximo programa, que é quinta-feira. Então nós terminamos aqui essa parte da meditação. E eu quero lembrar que o Espírito Santo é o Consolador. Que Simeão, esse homem cheio do Espírito Santo, esperava a consolação de Israel. Nós vamos fazer essa oração agora pedindo que o Espírito Santo, que é o Consolador, venha consolar muitos corações. Porque Consolador é aquele que tira a tristeza, mas também é aquele que coloca a alegria. Então que o Espírito Santo possa, nesse momento de oração agora, arrancar do nosso coração tudo aquilo que é tristeza. Que o Espírito Santo, que é o Consolador, venha colocar em nosso coração tudo aquilo que é alegria, que é a graça de Deus, que é a palavra de Deus. Então, se você puder agora, feche seus olhos. E nós vamos pedir, Senhor, ó Consolador, Espírito Santo, venha agora aos corações daqueles que estão nesse momento sentindo solidão, tristeza. Ó Espírito Santo, venha tocar aquelas pessoas que estão longe da alegria do Evangelho. Aquelas pessoas que estão apegadas às lembranças tristes. Aquelas pessoas que estão com a tendência à solidão, a não ter contato com outras pessoas. Ó Consolador, vem trazer alegria a essas vidas, Senhor. Vem devolver vida àqueles que nem sentem mais a alegria de ser vivos, de ter uma fé no coração. Consola, Senhor. Age profundamente, Senhor. Toca esses corações agora, pelo poder, Senhor. E vamos assim, com esse canto novamente, pedir ao Senhor que Ele seja consolação em nossas vidas. Os meus olhos contemplaram a salvação. Com a raiz na tua palavra eu me satisfaço, Senhor. Sacia minha sede. Com a raiz na tua palavra eu me satisfaço, Senhor. Sacia minha sede de amor.